Boa noite. Iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos Elétricos. Pois bem, senhores, vou compartilhar aqui a tela com vocês, né, da nossa plataforma. E temos 4 SAPs e 2 fóruns de discussão para trabalhar, né, nessa SAP aqui. Os fóruns a gente já viu, as SAPs também. Hoje nós vamos linkar os nossos aprendizados às SAPs. Então, eu vou começar a explicar a SAP 3. Por que a SAP 3? A SAP 3, ela fala sobre a lei de Ohm. Tem bastante coisa sobre a lei de Ohm. Deixa eu só, estou clicando aqui na SAP 2. Ah, e podemos começar pela... Não, SAP 3 mesmo, depois SAP 2. Certo? Então, vamos lá. SAP 2 é sobre o transformador. Mas isso aí a gente já vê mais à frente. Então, SAP 3, o que que ela traz para a gente? A gente viu, né? Um processo de manutenção preventiva. Em sua empresa, você percebeu que os cabos do circuito de alimentação de um moinho de PVC estavam aquecidos, sabe que algo errado está acontecendo, condutores não devem estar nessas condições e podem permanecendo, causar incêndio. Então, você vai avaliar, e aqui ele traz as informações. Eu vou abrir aqui do lado uma whiteboard, é justamente para a gente poder trabalhar com esses. Beleza. Então, traz informações, né? Temperatura, tensão, fase, área transversal, método de instalação. Então, agora você tem mais informações, faça uma relação dos métodos de instalação dos condutores, de acordo, bem como descritivo sobre eles. Além disso, acrescente informações sobre capacidade de condução de corrente para os métodos listados e os diâmetros, diversos diâmetros condutores. Então, você verificou, aí vai dar potência, fator de potência, e aí você vai indicar qual é o problema, né, na Boa noite, instalação e professor. você vai apresentar as suas informações, né, para provar que o que você está falando. Boa noite, quem mandou foi o João, tudo bem, João? Isso, eu entrei agora. Você pode me informar, ainda é circuito elétrico ainda? Isso, fundamentos elétricos, exatamente, João. Estamos falando Valeu. sobre a SAP aqui. Vamos uma a uma. Show? Então vamos lá. Então indique qual a sua sugestão para resolver o superaquecimento dos condutores, apresentando os cálculos necessários. E aí tem a folha resposta. Onde está ela? Aqui, ó. Então como que vai ser a folha resposta, né? Da SAP 3. Coloca o nome e aqui a elaboração da lista de equipamentos necessários, suas características e finalidades da utilização desses equipamentos. Então que medição que ele fez? Você está pedindo instrumento, vamos ver que medição que ele fez. Mediu temperatura dos cabos. Então, para você medir temperatura, o que que você vai precisar? Aqui é para colocar uma imagem, tá? Então, lembrem de apertar para habilitar a edição, justamente para... Aqui mesmo. É, habilitar a edição para vocês poderem ver a... Ver não, poder editar, né? O arquivo. Então, a imagem aqui, colocarei a imagem de um termômetro, né? Qual que é a característica dele? Aí vocês vão fazer uma pesquisa, né, na internet, vai ter característica justificativa para medir a temperatura no condutor, que ele mediu lá, né? Certo? Outra coisa, vamos ver o que mais que ele mediu. Tensão. Então, para medir tensão, o que que ele precisa? Vou colocar aqui um multímetro logo, tá? Característica, aí vocês vão pesquisar e colocar para medição da tensão. O que mais que tem lá? Área transversal. Então, se ele sabe a área, isso aqui vocês vão aprender mais à frente no Fundamentos Mecânicos, mas ele precisa de um paquímetro. Vamos pesquisar a característica e é para medir a seção nominal do condutor. Justamente para você saber. Os cabos vêm com essa identificação, mas cabos antigos acabam sumindo. Método de referência, potência, fator de potência, esse aí ele viu no catálogo, né? Ele não fez medição. Então, utilizando alguns instrumentos de medição em ferramenta, ele identificou esses 4 itens aqui embaixo, ó, a potência e fator de potência ele viu no catálogo, então não é instrumento. Então eu já preenchi, precisaria desses 3 aqui para identificar.
Lembrando, característica, pesquisa em imagem, também pesquisa no Google, tem bastante coisa. Aí a etapa 2, elaboração da relação dos métodos de instalação dos condutores, de acordo com a 5410, informações sobre a capacidade. E aqui vocês vão colocar os métodos de instalação. Aqui, ó, tem 6. A1, A2, B1, B2, C e D, para colocar desses 6. Então, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esquema ilustrativo, vai pegar uma imagem. Onde tem? Estou com dificuldade para achar. Aqui na plataforma, você pode vir aqui, ó, no nosso conteúdo do curso, livro didático, página 65. Eu falei um pouco delas na web aula também, mas está aqui, ó, métodos de instalação, cada um deles, ó. Aqui nem tem o A1 e o A2. Então, tem que fazer uma pesquisa aí, mas colocar os 3 métodos, B1, B2, C e D. Na onde? Aqui na folha. Então, esquema ilustrativo, colocar imagem, descrição. B1, coloca aí condutores isolados e assim vai, né? Condutores isolados, isso aqui segue, tá? Né? Tem todo o texto lá que vai ter que transcrever. Acho que não copia, nosso material não copia, salvo engano. Não copia. E o método de referência, esse aqui que a gente começou a descrever, é o B1. E assim vai, né? Vai falar sobre o B2, falar sobre o A1. É basicamente o que está nessa tabela aqui, né? E aí acrescentar um A1, A2, que aqui acabou não sendo citado, mas é importante porque justamente a nossa atividade ele fala sobre o método. Qual que é o método aqui? É o método de instalação A1. Então é importante colocar um, A2 e assim vai. A2, C, C, D e assim vai, né? Pode colocar vários métodos aí, tem diferentes. Depois, capacidade de condução de corrente. Então, onde que está essa tabela aqui? A gente tem ela de fácil acesso. Vem aqui a informação dos condutores. Então, eu coloco ó, meio, 7 são 4 sets. É para fazer o preenchimento dessa aqui, ó. Então, é meio milímetro, 7. Então, é 9, 8, 9, 8. 10, 9, 12, 10. 10, 9, 12. Então, é fazer isso para todos, né, que estão lá no tabela. 0,75, 1, 1,5, 2,5 e assim vai. E aí vai preenchendo o valor para preencher toda essa tabela aqui conforme esse aqui, ó, né? Justamente para vocês familiarizarem com esses valores. E por último, a indicação do problema do equipamento. Então, como que eu faria essa indicação desse problema? O que eu vou precisar? Deixa eu pegar aqui a situação de aprendizagem. Ele me deu temperatura, tensão e área transversal. Uma das coisas que eu até falei com vocês sobre informação de condutor é a temperatura que o mesmo suporta. Deixa eu ver se eu fechei o livro ou não. Não fechei, acabei fechando. Que lá mostra qual que é a temperatura suportada pelo PVC. Então, ó, temperatura suportada, condutor, PVC. Então, aqui, ó, em regime permanente, pode suportar a temperatura de operação. Qual que é o valor? Até quantos graus? 70 graus. 70 graus. 70. Excelente. Qual que é a temperatura que está o nosso cabo? 83. Então você já tem um indício, né? Qual que é o problema? Temperatura está elevada. O que que causa temperatura elevada num condutor? É o subdimensionamento. Então a gente tem que ver se realmente a corrente que o nosso moinho precisa, né? Catálogo aqui é do moinho. Então, se a corrente que o nosso moinho precisa está dentro do que o condutor suporta. Então vamos lá verificar. A1, 10, vamos falar, 10 milímetros e o nosso moinho, ele é
monofásico. Vamos ver se ele vai falar. Mas eu sei que ele é monofásico. Tá bom? Então, nosso moinho é Então, eu tenho 2 condutores carregados, né? Fase neutro, 10 milímetros a 1. 10 milímetros, cadê aqui, ó? 10 milímetros a 1, 2 condutores carregados. Só descer e cruzar com 10. Quanto que ele suporta o nosso condutor? A imagem aqui tá 46? embaçada. 46. 46, excelente. Então, o condutor suporta até 46 amperes. Isso a gente viu na tabela, certo? Então tá bom. Essa é uma informação importante. Agora a gente volta para calcular, né? Qual a nossa corrente para ver se o condutor está certinho ou não. Beleza. Primeira fórmula que a gente vai usar é o seguinte: as potências que a gente viu lá. Então, eu tenho a potência ativa, vou colocar entre chaves aqui, ó. A potência ativa de 13.300 watts. Eu tenho um fator de potência de... Quanto que é o fator de potência? 46. Não, o fator de potência também aqui, ó. No catálogo do Moing, sua potência nominal é de 13.300, seu fator de potência é de 0,89. Excelente. Nós temos que achar a potência aparente para depois poder usar ela dividindo pela tensão. O que é a potência aparente? É a potência ativa dividido pelo fator de potência, que a gente já viu essa fórmula. Potência aparente a gente tem? Só uma pergunta, alguém lembra qual que é a unidade de medida da potência aparente? A mocinha que estava na cor vermelho nas primeiras aulas, ou o copo de chopp completo, qual que era a unidade dele? O VAR? Era o VAR. Opa, 2 letras só. VAR. Exatamente, VA, volt ampere, excelente, gostei que lembraram. A gente não tem nada em VA no nosso exercício, certo? Então é isso que a gente vai calcular. Qual que é a potência ativa? Acabamos de escrever aqui, ó. Potência ativa. Qual que é o valor? VA 1.300. 89. 330. É 13.300. Dividido, né? Fator de potência 0,89. Quem consegue fazer essa conta aí para mim, por favor? Deu 14.943. 14.943, alguma coisa, né? 82. 82, qual que é a terceira casa? 0. 820, né? Então, arredondando, 82. Qual que é a unidade aqui de medida? Acabaram de falar aí, 2 letrinhas. VA. Excelente, excelente. 14.943,82 VA. Qual outra fórmula a gente tem? A gente tem a fórmula que é a potência, né? Que é a aparente. É igual a I vezes U, né? Que é a tensão vezes a corrente. A gente já tem o valor da corrente no nosso exercício? A gente sabe? Sabe a corrente? Não, sabe não, né? Excelente, não sabe. Mas sabe a tensão? Sabe. Qual que é o Sim. valor? 216 volts, se não me engano ali. Excelente, excelente, isso mesmo.
Então, o que eu faço aqui, ó? Deixa eu ver se eu acho uma ferramenta para eu desenhar. Aqui, ó. Vou desenhar bem aqui desse lado. Potência, né? Que é aparente, igual a I vezes U. Como eu quero descobrir só esse I aqui, eu posso passar esse U para o lado de lá, certo? Só que aqui ele está multiplicando. Se ele está multiplicando desse lado, eu tenho que passar para o lado de lá dividindo. Então, eu vou ter P dividido por U. Isso tudo é igual a I. Lembra lá quando... Não, isso aqui né, é quase de URI, né? Aqui, na verdade, agora tem um P em vez de um R. Mas essa tranquila aqui, P igual a I vezes U. Passei o U para o lado de lá dividindo, né? E estava do lado de cá multiplicando. Do outro lado da igualdade, eu passei dividindo. P sobre U igual a I. Tranquilo? De onde que vem essa fórmula? Posso seguir aqui para o outro lado? A lei de Ohm, Oi? essa fórmula aí é da lei de Ohm. É seguindo a lei de Ohm, né? Aqui já entraria nas potências. Mas é similar. No caso, só que não ia ser o R, é R, teria U sobre R igual a I, né? Se fosse o caso. Mas aqui, ó, I igual a potência aparente sobre o U. Então, ó, meu I, que eu não sei qual que é a potência aparente, eu não vi quem calculou, mas deu o valor pra gente, 14.943,82 VA, dividido pela tensão, quanto que é a tensão? 216 volts. Excelente. Quem consegue fazer essa conta, fazendo um favor? Deu 69,184. 184. Beleza, vou arredondar para duas, vou deixar. Qual que é a unidade da corrente? Qual que é a unidade da corrente aí? Deixa eu ver quem está comigo. É a. Começa com A mesmo. Peraí. É corrente alternada? É a corrente. Nesse caso aqui, você acertou que é corrente alternada, mas a unidade de corrente. Não, então, peraí, eu só tô olhando aqui, calma aí. Pessoal, tem que saber a unidade de corrente, hein? Não pode Ampere. ir. Excelente. Quem falou? Eu. Eu não sei quem é eu. Vai ter que cantar o nome aí. Jardel. Jardel, excelente Jardel. Unidade de corrente ampere. Então pronto, eu já fiz a conta aqui, ó. Vocês viram que eu não peguei direto a potência e dividi pela tensão. Achei a potência aparente, fazendo a conta aqui. Depois cheguei no valor da potência aparente, dividi pela tensão, achei a corrente. A corrente que o nosso moinho está trabalhando hoje, e ele vai precisar, porque ele conferiu no manual, que está aqui, ó. E aqui, ele viu no catálogo, né, do moinho. E aí são esses valores. A nossa tensão é essa. Então, a corrente de trabalho é essa aqui, ó. 69,18. O nosso moinho vai ter essa corrente. O nosso condutor suporta até esse valor. Precisa falar mais alguma coisa? Ou já deu para matar a charada? Vixe, repete de novo aí que eu tava anotando as fórmulas. Beleza. Vamos lá. Opa. Que eu fiquei perdidinho. Beleza, vamos lá de novo. O nosso moinho, a gente conferiu no catálogo do moinho que ele tem essa potência e esse fator de potência. Isso é nominal, já é dele, o fabricante deu. A gente mediu a nossa tensão, deu esse valor aqui, certo? 216. Então, o nosso moinho de corrente de trabalho ele vai ter 69,18, tá bom? Isso não vai mudar. E aí o nosso condutor que foi selecionado, ó, que a gente viu que está escolhida de 10 milímetros no método de instalação A1, ele suporta até 46. Corrente do moinho, 69. O condutor suporta até 46.
Deu para entender qual que é o problema? Alguém aí consegue me dizer qual que é o problema que ocorre aí nesse caso? Corrente do moinho 69 e o condutor suporta só até 46? Uai, vai. Não sei se vai queimar, não sei como é que é. Isso, mas qual que é o problema? O condutor não suporta a Não corrente do aguenta a moinho. corrente. Exato, ele não suporta. Então você tem que vir e selecionar um novo que seja adequado. Então qual que é o problema todo? Condutor subdimensionado. Não podia ser um condutor de 10, tem que ser um condutor maior. Qual que é o condutor? Método A1, certo? Método A1 não mudou. E como fala? Dois condutores carregados. Então vamos procurar aqui, ó. Tá vendo meu? Vocês Ô, estão vendo prof, meu mouse, né? Ah, pode perguntar. onde que tá essa tabela aí para mim acompanhar também? Que página? Show de bola. Situação de aprendizagem, SAP Ah, 3. Aqui, ó, infocondutor. SAP 3. Aqui, achei. Show. Então aqui, Valeu. ó, A1, dois condutores carregados. Vamos procurar qual condutor suporta essa corrente de 69,18. Quem consegue achar aí? Qual que é o condutor adequado? Tem que suportar mais do que 69. Método A1, dois condutores carregados. Então, nessa linha aqui, tem que achar um A- valor maior que 69. Aquele ali do 25, da linha do 25 ali, que Show, vai até matou. 73. É, o 25 ele Isso. suporta 80, né? Para dois condutores Isso. carregados a um. Excelente. O antes dele é o 16 milímetros, suporta só 61, então não segue. Então, para a corrente do Moense, o condutor adequado é, né? É de 25 milímetros quadrados. Então, matou a charada, matou a SAP, zerou. Então, o que que aconteceu? O condutor subdimensionado, ele ia fazer o quê? A corrente é muito maior do que ele suporta, esquenta, tem a questão de aumentar a temperatura no condutor. Aumentando essa temperatura no condutor, né, passando de 70 graus, o nosso isolamento vai começar a derreter. Então, o isolamento aí do condutor derrete e aí é um princípio de incêndio. Então, esse é o risco, né, de fazer a conta subdimensionada, certo? Certo. Como que o Prof, pessoal vai aproveitar? Ah, pode ir lá, quem está com dúvida. na- não, eu ia pedir para você dar uma ampliada nas contas que a gente está fazendo aí, para tirar a foto e anotando. Nessas aqui, É, para vocês fica aparece pequeno, olha que vocês, ou você está no celular. eu tô no computador, notebook que a escola empresta aqui, o trem Uhum. tá ruim para ver. Tipo Ô, assim, louco. dá para ver, mas não é uma coisa que você tem certeza, sabe? Aí você dá um zoomzinho para nós, acho que fica melhor. Ixi, ficou demais agora. É porque Deixa eu você tava dividindo a tela e tava pequenininho. Aí ver. isso, ficou bom. Porque eu fui anotando meu caderno, o trem virou uma bagunça. Nossa, Senhora. Show de bola. Pronto, fechou. Aquele daquela tabela, Hum, cadê? Aquela etapa 2 ali. deixa eu Eu voltar aqui então. vou na página 66, você falou? 65. 65. Uhum. Página 65 tem, você pode pesquisar na internet também. É, aqui, ó, método de instalação elétricos. Deixa eu ver aqui. Aí a gente vai estar transferindo os dados dessa tabela para ali. É, exatamente, preencher. O ideal é que faça a mão, né? Se fosse a mão ia ser melhor, para vocês se familiarizarem. Tá aqui, ó. Tabela 33 da 5410 tem uns métodos de referência. Precisa ser todos? Não. Pelo menos um do A1, um do A2, um do B1, um do B2, um do C, um do D. Se quiser colocar mais, pode colocar mais. Se quiser colocar todos, pode colocar todos. Né? Tem vários aí, ó. 70, começa aqui do 1, vai até o
Só que aqui tem vários métodos que não tem mais o número, né? Método de instalação, número tal, até o 74, mas não tem tudo isso, não. Tem menos. Então, aí vem e coloca esses dados aqui. Esse aqui tá lá na tabela. Esse aqui a gente realizou. Show de bola? Fechou. Mostrar outra coisa para vocês. 2 minutinhos aqui, ó. Que é importante. Se a pessoa pegar, vou ter que diminuir o zoom um pouquinho. Se a pessoa pegasse e pegar na conta só a potência ativa lá, ó, que é 13.300, né, no nosso exercício, watts, e dividisse pela tensão direto, né, de 216 volts, quem consegue fazer essa conta para mim? 13.300 dividido por 216. É a mesma outra lá que eu fiz. Peso I igual a potência sobre a tensão. 3.084. É 13.300 dividido por 216. Aí você fez a subtração aí. Então Meu dá deu meio. 61,574. Isso, meu também deu isso. 500 e Tá focado errado aqui. 574, né? 74. Então vou deixar aqui só no duas casas. Mas toda hora eu aperto esse trem errado. Beleza. 61 no método de instalação A1, 2 condutores carregados. Vamos ver aqui. Então, se eu viesse aqui, vamos dizer que não fosse só 61, certo? Fazendo aquela conta, não tivesse o vírgula. Você poderia vir e selecionar um condutor de 16, o que pode acontecer, né? Se a pessoa não fizer a conta certinho, usando o fator de potência, só pegar a potência e dividir pela tensão, vamos dizer que ela achar só 61, ela viria aqui na tabela, 1, 2 condutor carregado, 61, 16 suporte 61, então vou colocar 16. E aí seria o suficiente para dar um problema na sua máquina. Então, o que que acontece? Por isso que tem que entender conceito de potência ativa, potência aparente e potência reativa, para não cometer esse erro aqui, ó, né? Até grifei para não cometer esse erro e na hora de jogar na tabela selecionar um condutor menor. Aí, meu amigo, o risco de incêndio está aí. E muitas vezes os problemas que ocorrem incêndios aí nos prédios é por isso aqui. A pessoa não pega o conceito adequado, muita gente faz essa conta de potência pela tensão direta, né, em watts. Isso daí vai dando problema, seleciona um condutor errado e risco de incêndio. Show de bola? Podemos ir para outra SAP? Mas Pode. deixa eu te perguntar. Sim, Na aula passada você não falou assim que tem sempre que colocar um condutor maior um pouco do que o exato? exato. Show de bola, Carlos. No caso, um fator de segurança. Então, aqui vocês utilizam desse fator de segurança, né? Geralmente 10% a 15%. Mas na praça o pessoal não usa também, não. Quem faz a conta direto faz sem fator de segurança. E aí, meu amigo, é tchau, obrigado. Entendeu? Mas você, sim, bem lembrado, coloca um fator de segurança justamente para evitar esse risco. Aqui, para o cálculo da SAP, não é necessário, entendeu? Entendi. Jardel tá com a mão levantada. Já respondi sua dúvida, ainda não? Como tá? Nessa etapa 3, tem como você selecionar aí qual que é ativo e aparente? Não entendi. Só selecionar o slide aí. Nessa etapa 3, para você selecionar qual que é aparente, qual que é... Você fala potência aparente, potência ativa? Isso, para selecionar qual que é potência ativa e potência aparente. Na verdade, Nessa etapa eu fiz o cálculo com elas. Você viu lá a resolução? Deixa eu compartilhar de novo. deu uma travada aqui. Quem tá falando comigo é o Jardel mesmo? É, Jardel aqui, ó, potência ativa ele deu no próprio exercício, que era 13.300, certo? tá.
Com o fator de potência, aí ó, dividi, peguei a potência ativa, dividi pelo fator de potência, achei a potência aparente, que um colega nosso fez, né? 14.943,82. Se eu quisesse descobrir agora qual potência que falta, eu já tenho a potência aparente, já tenho a potência ativa, qual potência que falta? Reativa. Excelente. Então, como que eu calcularia a potência reativa? Ó, eu sei que a minha potência... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu consiga desenhar aqui. Não. Beleza. Eu sei que minha potência ativa, ó, 100% é a minha potência ativa. Certo? Eu tenho um fator de potência de 0,89. Isso quer dizer o quê? 100% é a minha potência aparente. Perdão. Então, eu tenho um fator de potência de 0,89. Quer dizer o quê? Que da minha potência aparente total, né? Que ela é 14.943,82 VA, né? 89% é potência ativa e 11% é minha potência reativa. Então, eu posso pegar e justamente fazer o seguinte, ó, esse valor inteirão, vou até fazer na calculadora aqui para vocês verem. Por que que é importante o fator de potência? Ele pode ser é um fator envolvendo percentual. 14.943,80. Eu vou multiplicar por 0,89 e vocês vão ver, dá o 13.300. Ou bem aproximado, porque é só 89%. Olha lá, ó, 13.299,9998. Arredondando 13.300. E agora, ó, 14.943,82 vezes 0,11, que é o 11% de reativo. 1.643. Vou colocar aqui minha potência reativa. É igual 1643,82. Qual que é a unidade de medida da potência reativa? VAR. Excelente, VAR, gostei que lembrou. Show de bola. Outra forma de fazer. Se minha potência aparente equivale a 100%, né? E eu já tenho 89% em ativa, tem uma forma mais fácil de eu fazer, ó. Potência reativa, né? É igual a potência aparente menos quem? Potência ativa. Então é só fazer a conta aí. Quem consegue fazer para mim aí? 14.943,82 menos 13.300. Qual que é o valor? Aparente menos a ativa. Aparente aqui, ó, menos a ativa. É porque eu só tô no telefone, né? Quando eu saio, Show. Você tem que sair? 1.632. é 14. 1643,82. 0,82? É. Aí, ó, ficou igual. Show de bola. Se tiver tendo que sair da web aula para fazer a conta, aí não, eu vou liberar quem tá só pelo celular, tá bom? Aí quem tiver pelo computador aí faz as contas para não ter que ficar trocando de aplicativo e não atrapalhar vocês, tá bom? Então tem duas formas, ó. Percentual, lembra do chopp? 100% do chopp, potência aparente. Agora a potência ativa é só a parte que era cerveja lá, né? 89%. E 11% nesse caso aqui, né? Era a espuma, que a gente não usaria. Quem define isso? Fator de potência. Então, por isso, o fator de potência é tão importante na conta.
Show de bola? Nós achamos todas as Beleza. potências aqui. Quem tinha perguntado, Jardel, responde, Jardel? Beleza. Agora, Show. eu queria que a gente isse para a primeira SAP, para nós desvendar logo Não. essa atividade aí. Se eu for para a primeira, eu vou ter que ficar aqui até meia-noite. Professor do céu, falando daquela primeira SAP, rapaz, eu peguei uns 3 dias de noite, assim, fui estudando, sabe? Aí vi Aham. 12 aulas, tipo assim, tinha umas que era meia hora, uns de 20 minutos. Peguei uma sequência lá, mas fui vendo umas coisinhas lá. Rapaz, não É. consegui resolver aquele negócio, não. Tem mistério não, moço. Eu vou ter que fazer com vocês o seguinte. Eu ia para SAP 2 agora, depois SAP 4 e por último a SAP 1. Por quê? SAP 2 e SAP 4 envolve conceito. SAP 1, conceito e conta. E além disso, a SAP 1 em curto e aberto é o mais fácil, são os mais fáceis. O normal que é o mais difícil porque envolve Kirchhoff. E aí, para explicar Kirchhoff, vai demandar um tempinho aí. Mas eu acho que dá para explicar ela sem Kirchhoff. Só que eu vou precisar pelo menos uma hora inteirinha aí para explicar um. Sim. A SAP 1 eu já, mais ou menos eu já sei como é, né? Dividir na paralela. Aí eu já me confundi, foi na hora de fazer os cálculos. Até na hora de calcular o paralelo junto eu acertei. Aí de lá pra cá que eu acho que eu errei. Eu acho que eles começaram pela 1, todo mundo começou pela 1, né? Foi, né? Tentou resolver ela. Se Consegui eu achar. fosse... Vamos lá então, vamos na 1. Vou calcular até onde der, a gente continua semana que vem. Tá? Vixe. Vamos na 1. Show de bola. Deixa eu abrir ela aqui e compartilho com vocês. A SAP 1, eu já vou abrir, todo mundo já viu que é a folha resposta, certo? Que tem as contas. Então, Já vou jogar para o whiteboard. Tá Pode lá no falar. grupo lá da gente, né? Lá do técnico no WhatsApp. Ou não. E se tivesse também, eu vou ter muita dificuldade para atender vocês. Fora daqui, infelizmente. Na hora que vocês enviarem essa atividade, vocês vão ver o sofrimento que vai ser para corrigir. Vamos lá. São 3 tabelas que tem para fazer. Vou jogar no whiteboard aí e vou tentar explicar para vocês. O duro é que tem gente que tem mais conceito e tem gente que tem menos conceito ainda sobre esse assunto. Mas eu vou ter que mandar bala aqui para matar, que eu acho que vocês estão mais ansiosos por essa aqui. Vou compartilhar com vocês minha tela. Então tá aqui. Certo? Temos aqui, ó, a associação de resistores. Como que funciona? Quando você tem resistores associados dessa forma aqui, ó, é a associação em série, certo? Certo. Série. Então, como que funciona? Você só soma. Esse aqui vale 10, esse aqui vale 8, esse aqui vale 33. Isso tudo aqui converte numa resistência só, que a gente chama de resistência equivalente. Então, os 3 viram uma só. Como que acontece? Você soma, né? Resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3. Então, aqui é Pessoal, isso aí é o resistência círculos 1. paralelos, isso aí que você fala? Esse aqui é em série. Resistência 2 e resistência 3. Isso aqui é um circuito onde as resistências estão em série. E aí, para você achar a resistência equivalente, é só somar. Quem consegue achar a resistência equivalente aqui, nesse caso? Jardel levantou a mão, fica à vontade, Jardel. Fiz o R3 primeiro, né? Peraí, o Jardel pediu a palavra aí, vou ter que liberar pro Jardel. Tá falando comigo, Jardel? Quando está em série, é porque o condutor não se divide, né? Quando tá em série, não entendi o resto.
quando está em série, é porque o condutor não se divide? O condutor não se divide? Na verdade, você tem 3 resistências associadas em série. Isso aí tem uma aula que eu dou uma aula inteirinha sobre isso, mas como a gente fez aquele consenso no último encontro, né, de ir para dentro da SAP e depois ver conceito, a gente vai ter que aprender dessa forma aqui. Que resistência em série, ó. Esse aqui é a simbologia da resistência. Aqui, ó. Isso aqui que eu estou desenhando agora é a simbologia da resistência, que está bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma resistência, aqui tem outra resistência, aqui tem uma terceira resistência, aqui tem uma quarta resistência, certo? Então, elas aqui estão associadas em série. O que significa ela? Que você tem uma na sequência da outra, né? O mesmo condutor que sai daqui, ó, ele vai direto para a perna da outra. E o condutor sai direto da perna dessa e vai para a perna dessa aqui. E assim segue. Isso é um circuito em série. Esses aqui, ó, se tivesse outra resistência bem aqui, né? Esses dois aqui, ó, eles estariam associados em série. Esse com esse, se fosse o caso. Nesse aí tá em paralelo, não tá, não? Não, o que eu desenhei aqui está em série, ó. Se Sim, existisse. esse vermelho. Mas Agora, aqui ele não aqui se está em divide? paralelo, ó. Aqui está em Isso. paralelo. Não estou entendendo o que é que você está falando que se divide. Não, é porque aqui, ó, eu vi lá que a corrente, esse é meio que um cabo ali, chega naquele 10 ali, aí ele se divide, vai um pouco de átomos para cima e um pouco para baixo. Aí a resistência, ela meio que segura e meio que resiste esse negócio, até assim, mais ou menos. Isso é Kirchhoff. Quando chega num nó, isso aí já seria a segunda aula de conceito. Quando chega num nó, a corrente, vamos pegar daqui, né? Vou usar o sentido horário, que é o mais tranquilo de analisar. A corrente está passando aqui. Quando chega num nó, ela se divide em duas. Ela é Isso. uma subindo para cá e outra descendo para cá. Isso é Kirchhoff. Circuitos em série, a tensão não é igual, mas a corrente é igual. Então, a corrente que passa no R1, no R2, no R3 é igual. Para circuitos em série, a mesma corrente. Para circuitos em paralelo, que é esse aqui, ó, que eu estou marcando de vermelho agora, a tensão é igual. Em R2, em R3, a tensão é igual. Então, esse é um conceito importante para a gente entender, certo? Então, aqui temos um circuito em série. Quem consegue calcular a resistência equivalente? Que seria o que se equivale a essas 3 aqui, ó. Para calcular é só somar R1 mais R2 mais R3. Deixa eu ver. 60, né? 60. Toma R1 mais R2 mais R3. 51? Aí, o que ele fez? Ele somou 10 mais 8 mais 33. Mas onde que tá esse mais 8 aí, professor? Aqui, ó, tô fazendo aqui agora no whiteboard. É que eu tô olhando a outra parte. Entendi. Eu tô confundindo. Show de bola. Não, tá certo. Você respondeu na frente. Agora eu também entendi. tô aqui procurando o que você tá falando aqui. Tô aqui, ó, nós tentando. estamos aqui nesse canto aqui, ó. Não, então é porque, igual eu te falei, como eu tô pelo telefone, eu dei o zoom na imagem. Aí eu tava vendo só a imagem. Show. Eu também, Não, eu tô aqui no cantinho aqui, ó. Série. Então esse é só um exemplo. Esse dá certo. Tô ensinando como que calcula a associação em série. Certo? Eu vou tirar aqui que vai começar paralelo agora. Como que é paralelo? Vem aqui. Tem um nó aqui. Você sobe para cá. Desce e sai. Desce para cá. Pessoal, o paralelo ele multiplica? Não. Calma aí. Então aqui nós vamos falar sobre paralelo. Paralelo é uma fórmula bem mais difícil. Tem uma facilidade quando tem só 2 resistências. Aí fica mais fácil. Se tiver mais, complica. Então aqui eu tenho... 2 resistores. Eu tenho um de 15. Você deixa eu chutar?
Mas nem coloquei o valor, como que você vai acertar? Não, só a fórmula aí. Ah, pode sim. Já sabe, É, né? não, aí eu acho que é. É aquele reg, aí eu, tipo assim, eu usei de exemplo R1 e R2. Aí faz Uhum. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É isso? Ou não? É o produto dividido pela soma. Exatamente. Então, Então aqui eu tenho R1 quando tem duas resistências. Quando você tiver mais, aí não dá certo isso. Tá bom? Como que a gente calcula? Eu vou converter isso aqui em uma resistência só no meu circuito, ó. Entendeu? Que é um R equivalente. Por que que a gente faz isso? Para conseguir usar a lei de Ohm, senão não consegue. Como que eu calculo a resistência equivalente? É 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Nesse caso aqui, ó, vou descer a tela. Quem tiver mexendo na tela, eu vou descer para ficar só o paralelo, ó, aqui no meio. Nesse caso aqui, teria que ser a fórmula seguinte, se fosse o formulário adequado. 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre o R1 é 15, né? Mais 1 sobre R2, que é 40. Você pode fazer a conta com a calculadora mesmo, ó. 1 sobre R equivalente igual. Quanto que dá 1 dividido por 15? Vou fazer aqui rapidão, ó. 1 dividido por 15. 0,06. Excelente. Quem tá vai falando aí para mim. 0,06 e 1 sobre 40. 0,025. 0,025. Então, vou continuar aqui embaixo, ó. 1 sobre R equivalente é igual. A somatória desses dois vai dar 0,085. Beleza. Tá aqui, ó. O R equivalente tá aqui embaixo dividindo, certo? Eu quero passar ele para o outro lado da igualdade, eu passo ele multiplicando. Então, seguindo, vai ser igual a 1 é igual a 0,085 e multiplica, né, o R equivalente. Como eu quero achar o R equivalente, o que eu faço agora? Eu passo esse 0,085 para o lado de lá, dividindo. Então, eu teria 1 sobre 0,085 igual ao R equivalente. Quanto que dá essa conta aqui? R equivalente é igual 11,76. 11,76. Qual que é a unidade da resistência? Vá? Não, resistência Não, agora. realmente. Desenhei ela aqui várias vezes, ó. Letra Bom. grega. Excelente. Bom. Beleza. Então, tudo isso aqui seria como se fosse um circuito com uma resistência de 11,76 ohm. Excelente. Show. Matamos. Outra forma de fazer, que é mais fácil quando você tem só duas. Se achar R equivalente, No outra YouTube forma de que eu fazer aqui, ó. É produto pela soma. Então, seria 40, na verdade, R1 vezes R2, né? Vou colocar a fórmula primeiro, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Eu vou continuar aqui do lado, ó. R equivalente é igual, é 15 vezes 40. Quem consegue fazer aí para mim já? Dividido por 15 mais 40. 15 vezes 40, 600.
Vou continuar aqui, ó. Então, 15 vezes 40, né? Meu R equivalente. Então, você vai ter 600 dividido por 55. Dá 10,9. Dá para colocar 11. Não, então algum lugar não tá certo. Então, algum lugar não tá certo, não. Eu vou ter que voltar para calcular. 1 dividido por 0,085 dá 11,76. 600 dividido por 55, não. 15 vezes 40. Será que arredondamento deu todo esse erro aqui? Tem que voltar para da tabela lá, ué. 1 dividido por 15. 0,66, certo? E 1 sobre 40, 0,025. A gente vai ter colocado um zero a mais aqui, ó. Um meio a mais aqui. Isso aqui vai dar 0,91. Eu fazer 1 dividido por 0,091. Olha lá, agora sim, faltou uma casa decimal aqui, ó. Era 0,066. Esse somatório aqui vai dar 0,091. 91. Então aqui, 91. Quanto que dá um? Eu acabei de fazer, é só olhar ali, peraí. Ficou ruim demais esse 9 aqui. 91. Aqui vai dar 10,99. Vou colocar aqui. Aqui é 10,99. Você viu que a casa decimal faz diferença na conta, né? Então considerem aí. Quando cair para esses dados menores, né? Pode considerar mais casas. Então, quando eu fiz a conta aqui, ó, para achar vai dar um valor similar, não vai? Quem falou 10, quanto? Deixa eu 10,90. Acho que eu tinha falado. Vou fazer aqui rapidão. 10,91. Então ficou bem próximo. 91 porque eu arredondei. Vocês viram que é muito próximo o valor 0,08 por causa de arredondamento. Se a gente usasse todas as casas aqui, ó, nessa divisão, com essa aqui, vocês vão ver que ia dar um valor mais próximo do 10,91. Beleza. Então já sei conceito de série, já sei conceito de paralelo. Vou fazer aqui, ó, 20 e 30, né? Porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse circuito aqui, ó, virar um circuito quase em série, certo? Para eu poder calcular minha resistência equivalente geral do circuito. Eu vou converter nisso aqui. Ver se consigo apagar esse preto daqui, ó. Beleza. Então, essa primeira eu já sei que é 50. Professor, isso é um 30 ou um 20-20? Ali é 20 e 30. O R2 é 20, o R3 é 30. Exato. E aqui vai ser o R do paralelo, né? Qualquer RP que seria o R equivalente do paralelo. Então, como que a gente vai calcular? É 20 e 30. Eu só tenho uma pergunta em questão a essa outra que você fez aí. Sim. De onde foi que você tirou esse 15 aí? Aqui, ó. Foi daqui do meu exemplo que eu fiz, ó. 15 e 40. Aqui, ó. 15 e 40. É porque ele tá... R1 tá 10 e o outro tá 50. Então, vamos lá. Esse aqui que eu fiz, o do exemplo, é só para aprender a calcular, entendeu? Não é a conta ainda. Agora que eu vim para a conta. Entendi, tranquilo. Pode prosseguir. Vambora, Eu tava então, bem bagunçado aqui. beleza. É que vocês conseguem mexer, né? Onde vê, aí vai mudando. Beleza, aqui, ó. Produto pela soma, certo? E agora eu vou achar meu R equivalente. Eu chamei de RP para facilitar. Então, meu RP está aqui. Então, eu teria 600 dividido por 50, que, se minha cabeça tá boa, é 12. 12, né? Isso. 12.
Bom, show de Aí, bola. pois Então, professor. meu RB é 12. Entendeu? Daí Oi? pra frente que eu não consegui fazer a soma. Beleza, lá, ó. Deu 12. Eu tenho um de 50, um de 12, um de 10. Se eu quisesse converter tudo isso numa fonte, ou numa resistência só, de quanto que ela seria? Tá? Associação em série agora, é só somar. 72. Pronto, excelente. Você achou o R equivalente, que é só somar esses três aqui, ó. 50 mais 12 mais 10 seria de 72 ohms. Aí faz 72 dividir por 70, né? Que é Excelente, o volt, né? excelente. Você vai achar a corrente do circuito, que Que é é o ampere. URI, né? URI Que é é o ampere. U sobre R. Então, I vai dar 72 por 70. Dá quanto? Não, na verdade é o contrário. 70 por 72. Perdão pelo erro aí. Vai dar um número muito próximo, 0,97, 0,98. Acho que é 0,97. Já arredondado? 0,97. É. Mas para desenhar um Eu 70 fiz aqui. daí pra frente que eu não consegui, desse Então, 0,97 que eu fiquei. 0,97 ampere. Essa corrente é para todos? Não. Essa corrente É só 1 está para 4. passando no 1 e no 4. Excelente, quem falou aí. Por quê? Eu achei a corrente do circuito. Então, é a corrente que está passando no circuito inteiro. O que vai chegar nesse ponto aqui? Ó, ela não vai ser igual, porque a corrente se divide em duas. Uma que vai para cá e outra que vem para cá. Então, a corrente no 3 e no 4 não é. Mas no 1, ou no 2 e no 3 não, mas no 1 e no 4 sim. Então eu já posso vir aqui, ó, e até preencher minha tabela. Vou jogar ela aqui para baixo, tá? Vai dar para a gente terminar hoje. Ela veio junto com coisa que não devia. Vambora. Vou aumentar ela aqui. Então eu já consigo preencher. Resistência 1. Você já tem todas essas resistências, tá? Aqui no nosso... Só olhar, né? Escrever 10, 20, 30 e 50. Corrente. No R1. No R1. Deixa eu colocar texto aqui, ó. Aqui eu já sei que é 7 e aqui embaixo é a mesma coisa. Como já tem um ampere lá, vou colocar só o número, tá? 0,97 também. E a corrente vai se dividir lá dentro. É no Mas de eu já cima, sei. né? É de cima. É de Excelente. baixo é pra tomar, né? Excelente, excelente. Já estava fazendo errado aqui, ó. Obrigado aí pelo feedback. 0,97 nesses dois. A tensão, a gente não sabe, mas nesses aqui já tá fácil. Como eu sei que a resistência aqui é 10, tensão é só multiplicar a resistência pela corrente. Então aqui a tensão já seria 9,7, ó. Já dá para matar isso aqui. Ô, carambola. E aqui, né? Essa é de 50, né? Você faria 50 vezes 0,97. Você também já teria o seu valor aqui. Show? E potência é só multiplicar a tensão pela corrente, né? Aqui se multiplicaria 9,7. Vou fazer só a primeira linha. 9,7 vezes 0,97. 9,49. 9,409. Multiplica como? 9,7 por... Pelo 0,97. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Que a gente viu lá na web aula também, da mocinha vermelha. A conta não tá dando certo, que eu tava confundindo. Então, Beleza, show de bola. a conta deu Professor, bom. no meu... 50 vezes 0,97, que vai dar 48,5 de tensão aqui nessa resistência. Então, aqui eu estou aproximando, tá? 8,5. E aí eu consigo calcular, é só multiplicar, né? 48,5 vezes 0,97, 47,045. 47,045. Excelente. Resistência equivalente, a gente achou, né? 72.
Tensão. Qual que é a tensão equivalente? É a tensão da fonte, né? 70. Corrente. Só pegar, a gente achou também, né? Que é pegar a tensão pela resistência. A gente já fez essa divisão, 0,97. Fazer a conta direto. Pegar e ver se consigo. Opa, não queria mexer, esse cara mexeu de baixo. E para eu achar a potência é só multiplicar 70 por 0,97. 67,9. Beleza, show de bola. E agora, como alguém tem ideia como que eu acho a corrente nos outros dois, com diferentes resistências? A lei de Ohm, né? Entra o método de Kirchhoff. E aí, meus amigos, vamos ter que pausar, porque se eu começar, nós vamos acabar aqui em 10h40. Ô, professor, deixa eu tirar um trem aqui com você. Sim, agora. É que na minha folha de resposta, igual na sua aí, já saiu com os dados, tudo na parte ali do resistor, nesse esquemático, sabe? E na Uhum. minha folha de resposta veio sem nada, sem dado nenhum. Qual? Esses numerozinhos aqui, ó, 70, o É, 10, o 20, o 30, o 50. isso. Vou baixar a sua mesma folha de resposta aqui, ó. Sabe por Baixei. quê? É aí Aí, que eu ó, achei de. tá Uai, bem aqui. no meu não aparece. Aqui, ó, Aí, exibir uma página 100%. Vou dar um zoom aqui, ó. 70, 10, 20, 30, 50. Um aí no dia que esquemático. eu tava tentando estudar isso aí, eu falei, gente, mas será que eu É, tenho não vai, que sem número achar não os faz. dados? Como é que faz, aí? Aí estudei o trem tudo para ver se dava, mas não deu. Sem Mas número beleza, não faz. Pessoal, quem quiser adiantar, dica. Vamos lá. Vou falar de curto em aberto porque é mais fácil do que as outras. Quando... Cadê meu whiteboard? Vou pegar aqui esse desenho, vou jogar aqui para baixo. Deixa eu apagar esse vermelhinho aqui, esse vermelhinho aqui, esse aqui, esses dois. Vou Quando está em dar um curto, print só explicar do para vocês. WhatsApp Ó, quando está para em mostrar curto, como é que faz. aqui, ó, é como se tivesse uma linha aberta aqui, ó, quando ele está em curto. O que que a corrente faz? Ela vem passando aqui, tá passando, passa na resistência, ela chega aqui. Por onde que eu vou passar se eu posso passar direto, né? O meu R2 está em curto, eu posso vir aqui, passar aqui e sair aqui desse lado. E aí continuo fazendo. O que que aí ela fica em faz? série ainda, né? É, fica tudo em série, anulou o R2 e, consequentemente, anula o R3, porque estava em paralelo. Fica com uma resistência R1 e R4, como se o circuito ficasse assim, ó. Ixi, aí fica fofo, aí. Exatamente. É o mais fácil que tem, é em curto. Curto bom, né? Que ajuda na conta. E Fica ainda mais só... quando tem 2 resistores, né? Aí fica só uma mão, né? Então é assim, é em curto. E quando está em aberto? Deixa eu copiar aqui para vocês. Aí não dá Aí vocês vão para. fazer os outros antes, aí depois a gente volta para terminar a primeira parte lá. Deixa eu apagar aqui. Show. Quando está aberto, o que que acontece? É como se aqui não existisse. Então a corrente vem passando, deixa eu pegar o vermelho. Vem passando aqui, tal, passou aqui, opa, não tem para cima, só tem para baixo, passa aqui, subsigo. Como que fica esse circuito? Fonte, Isso. resistência, Fica em série, né? resistência, tudo em série. Resistência, sobe e Ah, volta para a aquele fonte. esquema. R1, esse aqui é o aberto. R3 e R4. E aí só o ouro. Ouro faz demais, né? Eu tava Aí achando faz difícil. só os três, né? Aí faz somar os três só. É, só somar os três, achar o R equivalente, corrente é igual para todo mundo. Na tabela 2, na tabela 3, corrente é igual para todo mundo porque está em série, certo? Hum. Mas quando tá em curto, ele fica zerado, né? Ou ele conta. O R3 zerado, R2 em curto, porque está em paralelo o R3, só por isso. Fica desse jeito Entendi. aqui, ó. Fez o esquemático pro aberto e aqui o esquemático pro em curto. Acho que eu parei de compartilhar, né? Ah, é, deixa eu compartilhar aqui.
Aqui o esquemático para o encurto e aqui o esquemático para aberto. Beleza? Entendi. Senhores, ficou mais tranquilo agora? A gente só tem que terminar o Kirchhoff. Ficou bom agora, ficou Ficou filé. bom? Então dá para fazer a tabela 2, tabela 3. E aí vai faltar um. Oi? Acho que não tá certo a minha conta da primeira, da SAP 1, então. Tá certo? Tá. Show. Só o ouro então, hein? Eu dei a resposta certinho, ó. A Excelente. soma deu certinho, que estava errado. Show de bola. Então já dá para fazer tabela 2, tabela 3 e um pedaço da tabela 1. Negócio de circuito, agora que eu vou penar um pouco mais, vou dar o jeito daqui para amanhã. Show de bola. Pessoal, eu não tenho mais tempo aqui que o pessoal tá fechando os Senai já. Mas a todos vocês quero agradecer a presença. Fiquem com Deus. SAP 3 já dá para fazer. SAP 1 dá para fazer quase inteira, vai faltar só a parte do Kirchhoff, só metade da tabela 1. Tabela 2, tabela 3 dá para fazer também. A aula que vem a gente continua com SAP 2 e depois SAP 4. Combinado? Tá bom, obrigado. Boa semana. Boa semana para vocês, com Deus, hein? Até mais. Com Deus também.